Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aí a mais uma aula de estatística. Hoje nós vamos falar sobre análise de variância. Com vocês aqui, professor Aelton, tá? Então vamos entender o que é a análise de variância, como a gente aplica e quando a gente aplica esse teste estatístico, tá? ANOVA significa análise de variância, tá bom? Vamos entender por que esse nome também, análise de variância, tá? Então vamos dar início. Quando usar, né, a análise de variância? E aqui a gente começa pela mais simples delas, tá bom? Análise de variância para um fator só, também chamada de one-way ANOVA, né? Algumas pessoas dizem ANOVA, né? Outras pessoas dizem ANOVA, tá? Não faz diferença isso para a gente aí, tá bom? Às vezes vocês perguntam isso. Nós já vimos o teste T e sabemos que o teste T ele se aplica para quando fazemos a análise, comparamos dois grupos. Mas e se a gente quiser comparar mais de dois grupos? O que a gente deve usar? Então, é para isso que serve a ANOVA, né? A ANOVA, ela serve para comparação entre três ou mais grupos. Nós vamos ver aqui, né, um exemplo com o sorgo, né, com a produção de sorgo por tonelada por hectare, para vocês terem uma ideia de como funciona isso, tá bom? Então, a análise de variância vai comparar as médias entre as amostras, entre os grupos, tá bom? E nós temos, então, que temos que respeitar alguns pressupostos, tá? Assim como o teste T, a ANOVA tem pressupostos estatísticos, tá? Nada mais do que um modelo e a ANOVA ela é um pouco robusta quanto a desvio de normalidade. Então lembrem-se disso, né? A ANOVA ela consegue tolerar certos desvios de normalidade, mas como vocês ainda não têm ainda o pulo do gato, com o tempo vocês vão entender o que é esses pressupostos de normalidade assim que vocês começarem a utilizar com mais afinco a estatística. Mas considerando a íntegra mesmo, tá? Primeiro, os dados têm que ser independentes. Não adianta você querer falar, não, eu vou comparar o grupo A e o grupo B e eles são dependentes entre si. Não, aí você já está cometendo algum tipo de erro, tá bom? Você tem que considerar e tomar muito cuidado com a pseudo-réplica, tá bom? Eu vou colocar depois, mais para frente, ao final da nossa disciplina, um artigo extra, não tem nada a ver assim com... Tem a ver com a nossa disciplina, mas é o caso da pseudo-réplica. O que é pseudo-réplica? Então eu vou colocar para vocês entenderem, né, o que é independente de fato. E um dos pressupostos da ANOVA é de que a variância de cada amostra ela é igual. Ou seja, o grupo A, o tratamento B e o tratamento C, eles possuem mais ou menos a mesma variância. Ou seja, ela é homocedástica. Tá? Então, o princípio da homocedasticidade. Para isso, a gente utiliza aí o teste de Bartles. Tá? É um dos grandes testes que a gente utiliza para testar se as variâncias são homocedásticas, tá bom? E não são os dados que têm que ter distribuição normal, mas os resíduos desse modelo. Tá? O que são os resíduos? Os resíduos são, eu gosto de dizer que o resíduo é aquilo que o teu modelo, que a ANOVA é um modelo, né, linear, é o que o teu modelo não conseguiu corroborar dos dados. Vocês vão ter que entender melhor resíduo quando eu explicar para vocês a famosa regressão. Lá eu consigo mostrar direitinho, mostrar com exemplos visuais o que é o resíduo, tá? Se eu fosse mostrar para vocês de uma outra forma, eu poderia dizer que imagina que esse conjunto aqui é o conjunto realidade, tá bom? Então, o seu modelo, ele pega tudo isso aqui. Então, essa parte que ele não pegou da realidade é o que eu chamo de resíduo, tá? Então, é o resíduo que ele não conseguiu capturar, tá? É o erro que ele não conseguiu capturar. Então, isso é o chamado resíduo da ANOVA. Tá? Todo teste estatístico tem um resíduo.
E como a gente vem trabalhando, a ideia aqui é mostrar sempre as hipóteses nulas, né, e as hipóteses alternativas de cada teste. A ANOVA, a hipótese nula da ANOVA é de que as médias entre as amostras são iguais. Lembra muito o teste T, em que a média entre os tratamentos era a mesma. Aqui é a mesma coisa. A média entre os tratamentos, entre os grupos, é a mesma. O que muda é a hipótese alternativa. Por quê? Lá no teste T, a gente dizia que a média de 1 é diferente da média de 2. Aqui nós não vamos dizer a média de 1 é diferente da de 2, 3, 4 e entre si. A gente vai dizer o seguinte: a hipótese alternativa é de que pelo menos uma das médias é diferente das demais. Então não importa se é a média 1, que é diferente da 2, que é diferente da 3, que é diferente da 4, ou a média 3, que é diferente da 2, e da 4 e da 1, não importa. Pelo menos uma delas vai ser diferente. É isso que a ANOVA vai te dizer, tá? Então tem que tomar muito cuidado, que não é necessário que todos sejam diferentes para que o teste dê significativo, mas que pelo menos um deles seja diferente. Isso vai te levar a pensar o seguinte, tá? Ela não testa que uma média específica é menor que a outra, apenas se todas são iguais ou menos uma, ou pelo menos uma é diferente. Se você quer saber quem é diferente de quem, depois de fazer o ANOVA, nós fazemos um teste post-hoc, né, que é o chamado post-hoc. Nós vamos aprender 2 testes post-hoc, que é na próxima aula, que é o teste de Duncan e o teste de Tukey, tá bom? Então, assim, para descobrir quem são os diferentes, ou seja, se a 2 que é diferente da 3 e da 4 e que é igual a 1, nós vamos aí fazer um teste post-hoc, né, de Duncan e o teste de Tukey, e vou mostrar para vocês como aplica-se esses testes na prática. Vamos a um exemplo, tá bom? Um produtor quer verificar o efeito dos tipos de sorgo na produção por hectare. Então ele plantou 4 variedades de sorgo, 4 tipos: graminífero, granífero, sacarino, vassoura e forrageiro. Ele plantou, né, vários hectares de cada um deles, e ele fez uma amostra de 1 hectare para cada um. Então ele fez, né, uma amostra de 1 hectare aí, 2 amostras, 3 amostras, 4 amostras por variedade. Então nós temos quantas variedades? Nós temos 4 variedades, isso aqui é o nosso K, e nós temos aqui o nosso N, tá? Então nós temos um N igual a 4 por tratamento. Então você tem quantas repetições por tratamento? 4 repetições por tratamento. Quantas repetições no total? Você tem 16 repetições no total, né? Dividida 4 por 4. E aí, a nossa hipótese nula é de que a média produtífera de granífero é igual à média produtiva do sacarino, que é igual à média do vassoura, que é igual à média do forrageiro. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para vocês lembrarem lá da nossa fórmula, tá bom? Do S², também chamada de variância. A variância era calculada pelo x dividido pelo x barra dividido pelos graus de liberdade, né? O somatório disso aqui ao quadrado. Então, era a... Na verdade, grau de liberdade não, né? N menos 1 embaixo, desculpe-me, tá? Aqui nós vamos usar grau de liberdade, já estou chamando vocês para a ANOVA. Então, aqui é N menos 1. Então, o somatório das diferenças das amostras sob a média elevado ao quadrado dividido por N menos 1 é igual à variância. Lembre-se, nós estamos fazendo uma análise de variância. Então, lembra dessa fórmula aqui. E agora, olha só.
né? A hipótese alternativa é de que pelo menos uma das produções aí seja diferente. Sacarino seja diferente de vassoura, ou seja diferente de granífero, seja diferente de sacarino, vassoura e forrageiro. Uma delas seja diferente. Não importa qual. Essa é a hipótese alternativa. Bem, se a hipótese nula é verdadeira, então a variância dentro de grupos é igual à variância entre os grupos. Como assim? Nós vamos entender, né, o que é dentro de grupos e o que é entre grupos. Então, a variância dentro do grupo é igual à variância entre os grupos. Olha só, se a gente olhar para tudo isso aqui, nós temos uma média, né? Uma média geral. Né? Uma média geral, se a gente somar isso aí tudo e dividir por 16. Então essa seria a nossa média geral. Mas se eu olhar só para isso aqui, eu tenho uma média desse grupo. Então essa aqui é a média, né, do granífero. Aí aqui eu vou apagar, eu vou deixar esse aqui como um Gzão. Então a média geralzona. Então eu tenho a média do Gzinho, né, do granífero. Eu tenho aqui a média do sacarino, a média do vassoura e a média do forrageiro. A variância dentro dos grupos, ou seja, esse valor menos a média dele elevado ao quadrado, mais esse valor menos a média desse grupo elevado ao quadrado, mais esse valor menos a média do grupo elevado ao quadrado, mais esse valor menos a média do grupo. Então é x i j menos o xg ao quadrado, né? Então isso aqui é o somatório disso aqui, né? Nós temos aí o primeiro, do primeiro grupo, né? Então isso aqui seria, né, dentro do grupo. Entre os grupos, a média desse aqui, então nós temos aqui a média xgzinho, menos a média geral elevada ao quadrado, né? Mais a média, o xs, menos, tá? Então, eu vou mostrar isso aqui no slide para frente, tá? Então, daí o nome análise de variância, porque a gente utiliza, né, a fórmula da variância, tá bom? X menos xi, né? Xi menos o x média do grupo, xij menos o x médio do grupo elevado ao quadrado. O somatório disso aqui é a soma dos quadrados utilizado na variância. Quando a gente dividir isso aqui por n menos 1, a gente não está fazendo nada mais do que a análise de quê? Do cálculo de quem? Da variância. Então vamos olhar para cá. Já falei que isso aqui é o n, já falei que isso aqui é o k, tá bom? Já temos, né, então o n e o k. O que a gente tem? O somatório disso aqui dá 422, dividido por 4, nós temos a média do grupo granífero. Se a gente fizer a mesma coisa, a gente tem a média aí para o sacarino, e a média para o vassoura, e a média para o forrageiro. O que eu fiz, pessoal? Eu simplesmente somei isso aqui e dividi por 4. Somei isso aqui e dividi, tá aqui, e dividi por 4. Somei isso aqui e dividi por 4, achando isso aqui. Então, o somatório está aqui, o dividido por 4 dá esse valor. Soma-se isso aqui, divide, né, que daria isso, divide por 4, dá isso aqui. Então, é a média dos grupos. Média de cada um dos grupos. Se eu quero calcular
a variância dentro do grupo, eu vou pegar, então, 103, vou calcular a variância para o granífero, tá? Então, 103 menos 105,5 elevado ao quadrado, né? E eu vou somar, tá? Mais 105, que é o segundo valor, menos 105,5 elevado ao quadrado, mais 108 menos 105,5 elevado ao quadrado, mais 106 menos 105,5 elevado ao quadrado. Isso aqui me daria a soma dos quadrados dentro do grupo granífero. Se eu quiser fazer para o sacarino, eu não vou colocar esses, né? Eu vou colocar só um pedacinho aqui. Seria, né? 110 menos 108 elevado ao quadrado mais 108 menos 108 elevado ao quadrado. Olha, é esse menos esse elevado ao quadrado, esse menos esse elevado ao quadrado, esse menos esse elevado ao quadrado e esse menos esse elevado ao quadrado. Então, isso eu estou calculando a soma dos quadrados dentro dos grupos. Essa palavra é muito importante. Dentro dos grupos. Bem, nós temos uma média aqui para cada um dos grupos, como vocês podem ver, né? E nós buscamos aí para uma significância de 5%. Então, essa aqui é a fórmula para dentro e entre os grupos. Olha só, dentro dos grupos vocês já estão vendo eu fazer, que é esse, né? Você pode chamar de x e j, como eu chamei, menos o xi, tá bom? Elevado ao quadrado, é o somatório. Então, a soma dos quadrados dentro de grupos, que é também chamado de resíduo, tá bom? Então, dentro de grupo é chamado, né, de resíduos, tá bom? A total, eu vou ensinar vocês a calcularem também, mas o mais importante é a entre e a dentro dos grupos. A entre os grupos, olha só, não tinha a média lá, né? Não tem a média aqui dentro do grupo? Isso aqui não é a média dentro do grupo? Mas você concorda comigo que se eu somar isso aqui tudo, e dividir, né? Se eu somar o x e j, tá? E dividir pelo n, eu não tenho a média geral? Certo. Se eu tenho a média geral, eu posso ter a variância entre os grupos. Em outras palavras, seria, tá? Eu vou fazer aqui em cima, tá bom? Seria, eu vou chamar de xgzão essa média geral, tá? Então vamos lá. Vai ser 105,5 menos o xgzão elevado ao quadrado mais 108 menos o xzão elevado ao quadrado, isso aqui vezes o n de cada grupo, vezes 4, tá? Isso aqui também vezes 4, porque eu tenho um n aqui, mais 114 vezes 5 menos, eu coloquei um parêntese a mais aqui, menos xzão elevado ao quadrado vezes 4, porque eu tenho 4 vezes esse valor, mais 115 menos xgzão elevado ao quadrado vezes 4. Isso aqui, pessoal, me daria a soma dos quadrados, tá? Da média xi menos o xgzão elevado ao quadrado. Isso é a soma dos quadrados, tá? Que é a variação entre os grupos. Então, pronto, eu tenho aqui a variação entre os grupos, como vocês podem ver aqui nessa fórmula, tá bom? Bem simples, tá? Então, é bem tranquilo de fazer. Vocês ficam confusos com as fórmulas, mas aplicando é tranquilo. Uma vez que eu tenho a soma dos quadrados, eu posso calcular a variância,
que é a soma dos quadrados médios, que nada mais é do que a soma dos quadrados que a gente já tem aqui, né, dividido pelo grau de liberdade entre os grupos. Então é a soma do quadrado entre os grupos dividido pelo grau de liberdade entre os grupos. Da mesma forma dos resíduos, que é a soma dos quadrados dentro dos grupos, né, dividido pelo grau de liberdade dentro dos grupos, ou seja, o grau de liberdade dos resíduos, tá? E a total é a soma dos quadrados totais dividido pelos graus de liberdade total. Temos que aprender agora a calcular os graus de liberdade. O que é o grau de liberdade? Quantos grupos a gente tem? K igual a 4. Então, o K vai ser K menos 1 é igual ao GL entre os grupos. E dentro dos grupos é N que multiplica K menos 1, se não me falha a memória. Tá aí, ó. Já tá aqui, ó. K menos 1 entre os grupos, tá? K, tinha colocado ao contrário. K vezes N menos 1 é dentro dos grupos. Então, nós vamos ter 4 vezes 4 menos 1. Então, 4 menos 1, 3. Então, 4 vezes 3, nós temos aqui que é 12. Aqui nós temos que é 3. E aqui nós temos quanto? 4 vezes 4 menos 1. Que é igual a quanto? Que é igual a 15. Ah, estou em dúvida em como fazer esse aqui. É só somar esse mais esse, né? Porque o total é igual aos graus de liberdade do resíduo, né? E entre os grupos. Então, se eu estou com dúvida de calcular dentro dos grupos, é só eu pensar que o total é K vezes N menos 1. Então, se eu tenho, que é o número de colunas vezes o número de linhas, né? Ou seja, o número total de dados amostrados menos 1. Então, nós temos aí, né, o grau de liberdade total. Sabendo o grau de liberdade total, se você sabe entre os grupos, se você subtrair esse por esse, você acha o dos resíduos, tá bom? Então, vamos lá. Aqui já está exatamente o que a gente fez, tá? Aquela continha que eu estava falando para vocês. Olha só. Vamos lá, vamos pegar do granífero, tá? Eu vou pegar só do granífero para dar o exemplo. O resto se aplica para todos os outros. Você tem a média aqui do granífero. Foi calculado a média geral, tá? Somou-se tudo isso aqui, né? Tudo isso aqui foi somado e dividido por 16, dando este resultado, tá? Se você pegar esse valor aqui e dividir por 16, que é a soma do total, e dividir por 16, você vai ter esse valor, tá bom? Então vamos lá. Vamos dentro do grupo. O que é dentro do grupo? É esse valor aqui menos cada um desses aqui elevado ao quadrado. Então é esse, né? Esse menos esse mais elevado ao quadrado, tá? Então é menos elevado ao quadrado. Depois que você subtrai, você eleva ao quadrado. Esse menos esse elevado também ao quadrado. Esse menos esse elevado ao quadrado e esse menos esse elevado ao quadrado. Quando você somar isso, vai dar 13, tá bom? Ó, 105,5 menos 103 dá 2,5. 2,5 elevado ao quadrado dá 6,25, tá bom? 6,25 mais 0,5 ao quadrado, ó, 105 dá o quê? É igual, né, 0,25, 0,5 ao quadrado, né, que é 105 menos 105,5, né, dá 0,5, 0,5 ao quadrado, dá aí, né, o valor de 0,25. 106, vamos fazer do terceiro também, dá 0,25. Então, nós já temos, né, um total de 6,75, 6,75, né? E ainda está faltando o do 8, 108. 108 menos 105,5 dá também 2,5, não é isso?
2,5 ao quadrado dá 6,25, né? 6,25 mais 6,75 dá exatamente os 13, que é a variação, a soma dos quadrados dentro, tá? Dos grupos. Entre os grupos agora, toma mais cuidado, tá? Dentro dos grupos vai ser esse valor, você vai usar só a média dentro do grupo, menos esse valorzão geral, elevado ao quadrado, tá bom? Elevado ao quadrado, vezes, quantas vezes você tem esse valor? 1, 2, 3, 4 vezes. Então você vai fazer isso 4 vezes. 105,5 menos 110,68 elevado ao quadrado vezes 4. Você vai achar aí o valor de 107, tá? 0,6704. Você vai fazer isso para cada uma das variedades. De forma que você vai ter a variação total, a soma disso aqui, né? Que é a total, a soma dos quadrados, né? Soma das diferenças dos quadrados total dentro dos grupos e entre os grupos. Se a gente fizer isso aí, nós temos então esses valores, né? Entre os grupos 261,68, dos resíduos 31,75. Ah, eu esqueci de ensinar para vocês a total. Como é que você calcula a total? Caso você queira fazê-la, tá? Se você somar essa mais essa, você vai achar essa aqui, obviamente, tá? É igual a essa. Mas eu quero calcular, eu não quero fazer desse jeito, eu não quero fazer do jeito mais fácil, eu gosto de fazer do jeito mais difícil. Então, se você quer fazer do jeito mais difícil, você vai pegar esse cara menos esse cara elevado ao quadrado, mais esse cara menos esse cara elevado ao quadrado, mais esse cara menos esse cara elevado ao quadrado, mais esse cara menos esse cara elevado ao quadrado, mais esse cara menos esse cara elevado ao quadrado, mais, você já entendeu, né? Esse cara menos esse cara elevado ao quadrado, esse menos esse elevado ao quadrado, esse menos esse elevado ao quadrado, esse, depois esse, depois esse, depois esse, depois esse, depois esse, você vai fazer isso 16 vezes. Quando você acabar, você vai ter a soma dos quadrados totais. E aí, para você ter a soma dos quadrados médios, é só você dividir pelos graus de liberdade. Entre os grupos, você já sabe que é K menos 1, então você achou aí, tá? A soma dos quadrados médios para entre os grupos de 87,22. Dentro dos grupos, que é o resíduo, você achou aí 2,64, que você dividiu por 4 vezes 4 menos 1, que é K vezes N menos 1. E total, você pegou K vezes N menos 1, também você achou aí a soma dos quadrados totais. Bem, professor, calculei tudo. E agora, José? E agora? Bem, agora nós vamos para a estatística real, né? Vamos calcular o F. Nós temos 3 graus de liberdade. O que é esses graus de liberdade aqui? Vem de onde? Dentro. Aliás, dentro, né, dos grupos. Você tem um grau de liberdade, né? É isso mesmo? Na verdade, entre os grupos, desculpa, né? Entre, é óbvio, você está comparando entre os grupos. Entre os grupos, você tem um grau de liberdade de 3. E os resíduos, você tem 12 resíduos, que é dentro, é o grau de liberdade dentro. Então, você vai olhar lá na tabela de F, a tabela de F é uma tabela que tem assim, né? Grau de liberdade, aí ela tem lá 2, 3, 4, na verdade 1, 2, 3, 4, 5, né? E o grau de liberdade 2, que é o dos resíduos. E aí você tem, né, também os números aqui. E aí você procura para a significância que você quer. Nós vamos ver isso na prática, qual é o valor crítico, tá bom? Por exemplo, a gente tem que o valor crítico para um grau de liberdade de 3
com 12 resíduos, o F crítico é de 3,49. Ah, Elton, o que é isso aqui? Isso aqui, na verdade, pessoal, é uma fórmula do R para eu descobrir, tá, os valores de F. Então, nós temos aí, né, o grau de liberdade para este valor, tá bom? Então, basicamente, seria isso, né, o nosso valor crítico para 3 graus de liberdade e 12 resíduos, a alfa de 0,05, ou seja, 95% de confiança, né? Nós temos aí um valor de F de 3,49. E daí? E daí que o F é calculado pela soma dos quadrados médios entre os grupos, que a gente já tem, que é de 87,22917, dividido pela soma dos quadrados dentro dos grupos. Caramba, Elton! Que dá 2,6458. Dividindo isso aí, nós temos um F. Então, nós representamos F 3,12 igual, né, a 32,9685. Por que 3,12? 3 dos graus de liberdade, né, entre os grupos, 12 para entre os grupos. Então, nós temos aí 32,9685. Isso é altamente significativo, como vocês podem ver pelo próprio, né, cálculo aí no R, é de 4,48 vezes 10 a menos 0,10 a menos 6, então dá um valor aí de 0,0000448, tá bom? Então, basicamente, nós sabemos, então, que existe diferença, né, entre os diferentes né, produções de sorgo, né, as diferentes variedades de sorgo. Qual é diferente de quem? Cenas para os próximos capítulos, próximas aulas. E aí fica aí uma indagação para vocês pensarem, não filosoficamente, mas estatisticamente. Incrivelmente, mais da metade da população brasileira ganha abaixo da média salarial brasileira. Como isso é possível? E aí é que está um dado para vocês, tá? Renda média brasileira é de R$ 2.234. Se a gente pegasse o dinheiro de todo mundo e dividisse, daria esse valor, míseros 2 salários mínimos, tá bom? Aproximadamente, né? Ah, professor, mas é muito. Não, não é muito. Nós somos um país pobre, lembre-se disso, tá? E 60% ganham 928. Pense nisso estatisticamente, pense nisso na curva, uma curva de distribuição. Se você já está ficando craque em estatística, você vai conseguir ver essa curva e a gente comenta isso na aula prática que a gente vai ter aí, tá bom? Fiquem todos bem, abraços, até a próxima.